Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto dominical esta manhã através de uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento que temos pela manhã para estudar a lição que tu tens para nós, que é para o nosso crescimento, nossa maturidade. Assim, Senhor Deus, através das Sagradas Escrituras, que tem sido a nossa fonte de aprendizado, nossa fonte de inspiração. Fica com cada um de nós, Senhor, fica conosco, estamos em nossos lares temporariamente, não podendo irmos para o templo, mas fica conosco, Senhor, iluminando nossas mentes e corações, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãs, irmãos, aos domingos estamos tendo a nossa escola dominical em nossos lares. Temporariamente não podemos ir para o templo. E assim, em casa ou em algum outro local, nós temos a alegria de estudar, de participar da escola dominical. Assim, no decorrer do estudo que eu passo para vocês, havendo dúvidas, alguma pergunta, é só me encaminhar pelo WhatsApp, que eu responderei. Assim, irmãos e irmãs, hoje nós vamos estudar o tema Oração Aprendendo com o Mestre. O nosso texto bíblico base é Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 46. Enquanto você providencia a sua Bíblia, eu deixo para os irmãos, para as irmãs, o seguinte. Nós vivemos numa grande cidade que há barulhos por todos os lados. Assim, é evidente que em algum momento vocês ouvirão uma buzina, um automóvel passando, um cachorro latindo, pessoas conversando, vários tipos de barulhos. É inevitável por morarmos numa grande cidade. Assim, vamos focar no estudo que nós temos hoje pela manhã. Leiamos o texto. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. Jesus no Monte das Oliveiras. E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os seus discípulos estavam, e os encontrou dormindo de tristeza, e disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Irmãs, irmãos, observamos aqui mais um episódio na vida de Jesus. Observamos aqui que Jesus, como de costume, tinha uma vida de oração. E assim, nesse momento, ele chamou 3 dos seus discípulos para que estivessem com ele, porque ele já sentia uma grande agonia. Ele já sentia o peso do que viria. E assim ele buscou a prática da oração, que era constante em sua vida. A nossa revista, na introdução, nós temos o seguinte: a oração é essencial na nossa vida e por isso se torna a disciplina mais importante na vida cristã, porque nos conduz a um relacionamento de intimidade e comunhão com o Pai.
é a principal forma de nos aproximarmos do coração de Deus. Tão importante que Jesus a praticava constantemente. Sua vida de oração era tão intensa que seus discípulos a observaram e lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como atesta Lucas 11:1. Observamos aqui que a prática de oração em Jesus era constante. E isso Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Eles sabiam o que era orar. Porém, Jesus, ele tinha a oração como o carro-chefe em sua vida e o seu ministério. Assim como membros da igreja terrena de Jesus, devemos ter essa compreensão. A oração deve ser o carro-chefe da nossa vida. Os ministérios e sociedades da igreja funcionam por causa da oração. Assim, devemos ter uma prática constante e diária da oração, assim como Jesus tinha e Jesus também ensinou aos seus discípulos e tem ensinado à sua igreja no decorrer dos séculos. Próximo parágrafo. E o Mestre ensinou, não só com a oração do Pai Nosso, mas com sua vida, seus ensinos, seus testemunhos. Nesse estudo, vamos ver o que Jesus nos ensina sobre a oração. Assim, vamos estar atentos para aprender algo sobre a prática da oração. Uma prática constante. Uma prática onde a oração deve ser um grande foco na nossa vida, onde quer que estejamos. Agora, fundamento bíblico. Jesus era um homem de oração. As Escrituras comprovam isso. Ele orava por diversos motivos: para obter direção divina, para vencer as tentações, interceder por seus discípulos e discípulas, tomar decisões importantes, estar na presença e companhia do Pai e para alcançar força espiritual diante das lutas e perseguições. Observamos aqui que Jesus era um homem de oração. Ele orava constantemente. Durante o seu ministério, ele ensinava, ele pregava, ele curava e libertava pessoas e mantinha uma vida constante de oração. E ensinava os seus discípulos. E tem nos ensinado também. Em meio às lutas e tribulações e zombarias e perseguições, Jesus se mantinha fiel à prática da oração. Assim devemos também fazer, irmãs e irmãos. No próximo parágrafo, no texto de Lucas 22, Jesus está diante de uns momentos mais intensos e difíceis da sua vida. Em questão de horas, será traído, humilhado, preso, condenado e deverá morrer pelos pecados de toda a humanidade. Procurando preparar-se para este momento, vai com alguns discípulos, como atesta Mateus 26:30. Lemos que esses discípulos eram Pedro, Tiago e João. Foram ao Getsêmani, um olival no Monte das Oliveiras, que até aquele momento sempre havia sido um ambiente calmo e sossegado, mas que estava para se tornar palco da mais cruel injustiça e hostilidade. Observamos agora, Jesus se retira para um local a fim de orar. E leva consigo 3 de seus discípulos, com certeza os mais achegados a ele. Jesus começava a sentir o peso, a angústia do que estava por vir, e ele precisava de alguém ao seu lado. Por isso, ele chama Pedro, Tiago e João. O momento estava se aproximando em que ele daria a sua vida para salvar toda a humanidade, da qual nós fazemos parte. Assim, nós observamos aqui que
que nos bons e nos maus momentos Jesus era homem de oração. Nós também, nos bons e maus momentos, devemos manter esta prática constante da oração. Palavra que ilumina a vida. Um olhar mais atento para o texto bíblico nos revela alguns detalhes importantes sobre a vida de oração de Jesus. Vejamos. Primeiro, Jesus tinha o costume de orar. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. É o que relata o versículo 39, a parte A. Jesus tinha o hábito de orar. Para que a oração se torne um hábito em nossa vida, precisamos praticá-la com disciplina. Não espere ter vontade de orar para orar. Ore mesmo sem vontade. Faça desse momento de oração um hábito. Nós temos aqui é que nós devemos ter a oração como uma realidade presente em nossas vidas. Vivendo bons e maus momentos, devemos cultivá-la. Se nós, diante de problemas, dificuldades, tristezas, estamos sem vontade de orar, aí sim é que nós devemos orar. Devemos clamar e pedir a providência divina, o socorro divino. Se nós não temos forças para orar, não temos ânimo, motivação, devemos orar. Senhor, tem misericórdia de mim. Me socorre, me ajuda. Devemos ter o hábito, a disciplina de orar em qualquer situação. Jesus nos ensinou que nós devemos constantemente orar. Se nós temos fome e saciamos a fome do nosso corpo físico, se nós temos sede e saciamos a sede do nosso corpo físico, devemos também ter uma vida de oração, uma disciplina. É necessário para nós. Segundo, Jesus tinha um lugar especial de oração. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, versículo 40, a parte A. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ali procurou aquele lugar onde gostava de estar para orar, o Getsêmani. Ter um lugar específico para estar em oração também é importante para mantermos esta disciplina. No quarto, na sala, embaixo da escada, num cantinho do quintal. Nós temos o nosso momento de oração comunitário no templo, quando nós nos reunimos para as atividades culticas. Nós temos nosso momento de oração comunitária, na qual homens, mulheres, jovens, juvenis e crianças, pessoas idosas, nós temos esse momento de oração. Mas quando estamos em outros ambientes, na nossa casa ou em algum outro local, devemos ter um local onde nós nos sentimos à vontade para ter esse momento de intimidade com Deus. Se não temos, devemos ter. Faz parte da nossa vida. No quarto, na sala, na lavanderia, debaixo da escada, em algum local onde você se sinta à vontade. Você tem esse momento de orar e buscar a presença de Deus. Quanto tempo você irá investir na oração é contigo. Você pode orar 10 segundos, 15 minutos, 2 minutos, 1 hora, 20 minutos, 1h30. Você cria o tempo que você investirá na prática da oração. Mas é necessário que oremos todos os dias. Tenhamos essa disciplina na nossa vida. Tem a ver conosco. A oração deve ser o carro-chefe da nossa vida. Nós encontramos tempo para tudo, para dormir, para acordar, tomar banho, escovar os dentes, pentear os cabelos, sair para o trabalho, para estudo, voltar, café da manhã, lanche da tarde, almoço, janta, passeio na praia, no shopping, teatro, cinema. Encontramos tempo para tudo. Não devemos deixar a prática da oração de lado. Terceiro ponto que nós observamos aqui. Jesus ensina que a oração nos dá força espiritual.
Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a oração não é um meio de recebermos somente bênçãos, mas ela nos proporciona força espiritual para permanecermos de pé diante das tentações, provações e quaisquer circunstâncias que tenhamos que enfrentar. Foi justamente por terem dormido e não estarem em oração que alguns discípulos acabaram por tomar decisões erradas logo após a prisão de Jesus. A oração nos mantém firmes na presença de Deus. É o que observamos aqui. A oração é a nossa comunicação com Deus. Devemos ter ela constantemente. E não devemos ficar apenas pedindo bênçãos para Deus nas orações. Devemos orar para nos derramar diante do Senhor, desabafar, dizer o que estamos sentindo, o que estamos passando, clamarmos a Deus a sua intervenção. Nós pedimos por pessoas que nós conhecemos e também não conhecemos, pedimos pelos nossos lares, nossos familiares, nosso trabalho, nosso estudo, a nossa vida. Pedimos bênçãos, sim, mas na oração nós pedimos muitas outras coisas para Deus e nós cremos que vamos receber. E devemos nos manter firmes. Tanto nos bons momentos como nos maus momentos, devemos ficar firmes. A oração deve ser importante na nossa vida. Se você pode orar de manhã, amém. Se você pode orar à tarde ou à noite, amém. Ou de madrugada, ou no decorrer do dia, você cria o período em que você pode orar. Mas não vamos deixar de orar. Orar só quando ir para as atividades culticas, isso é um grande problema. A oração deve ser feita todos os dias. E você cria o período e o tempo que você investirá na sua vida de oração. Nós abençoamos nossos corpos, mantendo sadios, nos alimentando, sempre na hora certa e com o que é benéfico. Precisamos também ter esse momento de oração com Deus, momento de comunhão. Quarto, Jesus também orava de joelhos. Pondo-se de joelhos, orava. Como atesta o versículo 41, a parte B. Certamente Jesus orou em pé, assentado, nas casas, no meio da rua. Mas ele também nos ensinou a importância de nos rendermos diante da presença de Deus. A oração de joelhos deve revelar uma reverência que não está apenas no corpo, mas na inclinação do coração, como atesta Salmo 51, 17. Quanto mais rendidos e rendidas estivermos diante de Deus, mais preparados e preparadas estaremos para resistir a qualquer força que se levantar contra nós. Observamos aqui que Jesus, ele orava de várias formas. De joelho, assentado, em pé. Podemos orar prostrados, deitados, andando, com os olhos abertos, com os olhos fechados. Podemos orar dentro do ônibus, do metrô, do trem, do automóvel, andando na calçada, dentro de algum espaço público. Nós temos essa liberdade de orar. Observamos aqui que Jesus, nesse momento que ele estava enfrentando, ele se colocou de joelho, numa expressão de angústia, precisando da intervenção de Deus. Quando uma criança quer colo, ela corre para os seus pais, levanta os seus braços e pede colo. Quando estamos passando por lutas, dificuldades, tribulações, nós temos uma atitude semelhante. Nós nos ajoelhamos ou prostramos, levantamos as nossas mãos e pedimos a intervenção de Deus. Pedimos agir de Deus. Aprendemos com Jesus que a prática de dobrar os joelhos no chão é e faz parte da nossa vida de oração.
Caso não possamos ajoelhar, que o façamos sentados, sentadas, em pé, como nós pudermos, mas tenhamos este hábito, essa disciplina na oração, porque Deus quer nos ouvir. Quinto, orar é aceitar a vontade soberana de Deus, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, conforme o versículo 42. Quando ensinou a oração do Pai Nosso aos discípulos, Jesus já havia instruído este princípio, conforme atesta Mateus 6,10. Aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas exige renúncia, amor, confiança e fé. Mas esta é uma oração possível quando estamos em constante entrega na presença de Deus. A tua graça me basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, conforme atesta 2 Coríntios 12, 9. Certa vez, o apóstolo Paulo, uma enfermidade no seu corpo, estava incomodando, ele estava sentindo incômodo, mal-estar, dores, algo que estava lhe afetando interiormente. Ele faz uma oração a Jesus, não há resposta. Ele faz uma segunda oração, não há resposta. Na terceira oração, Jesus lhe responde: aguenta firme, estou contigo. Meu poder vai agir através da tua fraqueza. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos sentimos enfraquecidos, enfraquecidas, diante das circunstâncias, dos problemas que têm acontecido, nos tiram a calma, nos perturbam, nos fazem balançar, tremer. As angústias, as aflições, os medos, os receios, são tantas coisas que têm acontecido que nos abalam. A depressão, o estresse, a violência, a miséria, tanta coisa que tem acontecido na sociedade em que nós vivemos, na nossa vida também, quando acontece o emprego, a doença, tantas coisas que têm afetado as pessoas, acabam afetando a nós também. É o momento em que nós, reverentemente, buscamos a presença de Deus, o agir de Deus, nós oramos, nós nos derramamos, nós clamamos e pedimos a intervenção, o agir de Deus. E Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado, Deus tem falado conosco. A oração deve continuar a ser o carro-chefe da nossa vida devocional e diária. Sexto, oração traz resposta. E apareceu um anjo do céu que o confortava, versículo 43. A resposta à oração de Jesus não veio como livramento, mas como consolo. Deus enviou seu anjo que o confortou naquele momento de angústia. Da mesma forma, Deus nunca nos deixa sem resposta. Nesse momento mais difícil, quando Jesus precisava de alguém, ele chamou 3 discípulos para o seguirem e acabaram dormindo praticamente no ponto, deixaram Jesus sozinho e ele ali angustiado, precisando. Eis que Deus envia o anjo que o passou a confortá-lo. Jesus não ficou abandonado. Jesus estava lá. Nós também, irmãos e irmãs, tenhamos essa confiança, essa certeza que Jesus está sempre conosco, nos abençoando, nos renovando, Ele está nos socorrendo. Maravilhoso é o nosso Deus que tem agido em nossa vida. Amém. Próximo ponto, 7. Nunca pare de orar. E posto em agonia, orava mais intensamente. Versículo 44. Mesmo tendo uma resposta do céu com um anjo confortando, Jesus permaneceu sentindo-se angustiado. Algumas situações nos deixam assim também. Oramos e a dor não passa, a angústia não passa, mas isso não significa que Deus não tenha ouvido ou respondido.
Nem sempre uma única oração muda tudo. O ensino de Jesus é que devemos orar ainda mais, até sentirmos que é hora de parar. Em Lucas 18:1, ao contar uma parábola, Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esta deve ser a nossa atitude. Observamos aqui, nesse evento, em que Jesus, diante da situação que ele enfrentava, ele estava orando mais intensamente. Estava sendo persistente. Vigiai constantemente. Assim também devemos aprender com Jesus. Há situações que nós não devemos parar, ficar passivos, não devemos ficar inativos, mas devemos orar constantemente, com intensidade, pedindo que Deus intervirá, que Deus agirá. Nós colocamos a oração como nosso foco em muitos momentos difíceis da nossa vida. Nós oramos quando estamos bem, mas também quando não estamos bem devemos orar com intensidade, colocar diante do Senhor, nos derramar diante do Senhor, pedir a sua intervenção, teu agir. Quando nós oramos por pessoas, por vidas que precisam, estão sofrendo, estão sentindo dores, nós precisamos manter viva, precisamos manter a nossa atitude de oração constante, porque Deus está agindo e agirá. Conclusão. Se você não tem o hábito da oração, inicie estipulando um horário fixo para fazê-la e comece a orar. De nada adianta estudarmos sobre oração se não a praticarmos. A oração abre caminho para o coração de Deus. Portanto, desfrute dessa companhia. Vamos nos entregar à oração e perceber o quão perto de nós o Senhor está. Assim, irmãs, irmãos, o que nós temos aqui é o seguinte: se você não tem o hábito de orar, comece a fazê-lo. Não espere ter atividades culticas no templo para orar. Nós devemos orar todos os dias. Devemos orar onde nós podemos orar. Crie um momento, encontre um período, deixe alguns minutos ou segundos para ter a sua oração. Encontre um local onde você se sinta à vontade para orar. Se você não quiser orar com volume de voz, faça em silêncio, mas ore. Se você pode ajoelhar, amém. Se não pode, faça de pé, sentado, prostrado, ou andando em algum local. Mantenha, crie a prática da oração, que deve ser o carro-chefe da nossa vida devocional. Foi o que Jesus nos ensinou, é o que as Sagradas Escrituras nos ensinam, que nós devemos ter uma prática constante de oração. Temos aqui algumas questões para que você possa responder. Quais as dificuldades que encontramos para viver a disciplina da oração? Como superá-las? São duas questões que nos levam a refletir no decorrer da semana. Irmãs, irmãos, que a oração, a cada dia, um grande foco na nossa vida. Devemos investir tempo na oração. Nós investimos tempo em muitas coisas seculares, mas devemos investir tempo também na oração. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vou deixar alguns avisos para as irmãs, para os irmãos. Havendo questões relacionadas a esse texto, a esse tema, me envie que eu responderei para vocês. Vamos aos domingos, tem sido uma bênção para cada um de nós, nosso colo dominical às 9 horas da manhã. Vamos continuar participando, porque é um momento em que podemos aprender mais das Sagradas Escrituras. Nosso culto público, aos domingos às 18 horas, tem sido uma bênção, continuemos a participar. Às segundas-feiras, jejum nacional, iniciamos às 20 horas e entregamos às terças-feiras às 15 horas. Caso você possa participar, façam. Vamos participar desse momento de jejum nacional devido a essa pandemia do
do coronavírus que tem afetado todo o mundo. Às quartas-feiras, às 20 horas, nosso culto de oração Lar Intercessor tem sido uma bênção. Continuemos a participar e a cooperar com ele. Nosso irmão Jurandir se coloca à disposição, caso você não possa fazer depósitos e transferências bancárias. Para honrarmos nossos compromissos mensais, é só avisá-lo, ele irá até o seu lar para retirar. Assim também como alimentos, que ele tem feito cestas para abençoar famílias que têm necessidade. No decorrer da semana, tenho encaminhado áudios e vídeos para edificação, que você esteja apreciando, aprendendo algo e compartilhando também. Que Deus vos abençoe. E assim, irmãos e irmãs, terminamos mais um estudo da Escola Dominical. Que Deus nos abençoe no decorrer do dia. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento em que podemos aprender um pouco mais da tua Escritura, da tua vontade, do teu desejo. Tu sabes o quanto nós precisamos de ti e por isso estamos aqui, Senhor, reunidos e reunidas para aprender um pouco mais da tua santa palavra. Assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém.